seres, como vocês estão? E aí, bora continuar a leitura da Bíblia? Hoje a gente vai fazer a leitura do que começa a gente para no capítulo 14, né? Agora a gente vai entrar no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Parábola da ovelha desgarrada, capítulo 15. Chegavam-se, pois, a Jesus os publicanos e os pecadores para o ouvirem. E os fariseus, os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe os pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Qual de vós outros é o homem que tem 100 ovelhas? E se perde uma delas, não é assim que deixa as 99 no deserto e vai buscar a que havia perdido até que ache? E que depois de a achar, a põe sobre os seus ombros cheio de gosto, e vindo à casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Congratulai-vos comigo, pois achei minha ovelha que havia se perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu sobre um pecador que fizer a penitência, sobre 99 justos que hão de mister de penitência. Parábola da dracma perdida. Ou que mulher há que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acenda a candeia, não varra a casa e não a busque com muito sentido até que a ache? E que depois de a achar, não convoque suas amigas e vizinhas para lhe dizer: Congratulai-vos comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido? Aqui digo eu que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que faz penitência. Parábola do filho pródigo. Disse-lhe mais: Um homem teve 2 filhos. E disse o mais moço deles ao seu pai: Dá-me a parte da fazenda que me toca. E ele repartiu entre ambos a fazenda. E passados não muitos dias, entrouxando tudo que era seu, partiu o filho mais moço para uma terra muito distante, num país estranho, e lá dissipou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sucedeu haver naquele país uma grande fome, e ele começou a necessitar. Retirou-se, pois, dali e acomodou-se com um dos cidadãos da tal terra. Gente, como assim? Eu vi a palavra certa. Vamos voltar aqui um pouquinho. Bom, versículo 15 aqui, ó. Retirou-se, pois, dali e acomodou-se com um dos cidadãos da tal terra. Este, porém, mandou para um casal o seu aguardar os porcos. Aqui desejava ele encher a sua barriga de landes, das que comiam os porcos, mas que ninguém lhes dava. Até que, tendo entrado em si, disse: Quantos jornaleiros há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui pereço à fome? Levantar-me-ei e irei buscar a meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze de mim como a um dos teus jornaleiros. Levantou-se, pois, e foi buscar ao seu pai. Enquanto ainda vinha longe, viu seu pai, que ficou movido de compaixão, e correndo lhe lançou os braços ao pescoço para o abraçar e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Então disse o pai aos servos: Tirai depressa o seu primeiro vestido, e vesti-lhe, metei-lhe um anel no dedo e os sapatos nos pés. Trazei também um vitelo bem gordo, matai-o para comermos e para nos regalarmos, porque este meu filho era morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. E começaram a baquetear-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo quando veio, e foi chegado à casa, ouviu a sinfonia e o coro. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe disse: É chegado teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado porque veio com saúde. Ele então se indignou e não queria entrar. Mas saindo o pai, começou a rogá-lo para que entrasse. Ele, porém, deu resposta ao seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo,
sem nunca transgredir um mandamento do teu. E tu nunca me deste um cabrito para me regalar com os meus amigos. Mas tanto que veio este teu filho, que gastou tudo o que tinha com prostitutas, logo lhe mandaste matar o novilho gordo. E então disse o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era, porém, necessário que houvesse um banquete festim, pois esse seu irmão era morto e reviveu. Tinha se perdido e se achou. Essa parábola é muito bonita. Que é assim, galera. A gente vai lendo, se emocionando e a gente não tira, não. Não é pra ser um e-book. É uma contação de histórias, né? A gente tá lendo. Não sou uma leitora tão perfeita, não. Ainda tem muito a melhorar, mas aqui é assim, as emoções à flor da pele, instantâneas. É... E sem... A gente não segura desse. Vamos lá. Capítulo 16. O administrador prudente. E dizia também Jesus aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um feitor, e este foi acusado diante dele como quem havia dissipado seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isso que eu ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás ser meu feitor. Então o feitor disse entre si: Que farei, visto meu amo que tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha, mas já sei o que hei de fazer, para que quando for removido da administração, ache quem me recolha em sua casa. Tendo chamado, pois cada um dos devedores em seu amo, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu amo? E este lhe respondeu: 100 cados de azeite. E então lhe disse: Toma a tua obrigação, senta-te depressa, escreve outra de 50. Depois disse a outro: E quanto te deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe o feitor: Toma o teu escrito e escreve 80. Disse-lhe toma o teu escrito e escreve 80. E o amo louvou este feitor iníquo por haver cobrado como homem de juízo, porque os filhos deste século são mais sábios na sua geração que os filhos da luz. Também eu vos digo, que granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando vós vierdes a faltar, vós recebam eles nos tabernáculos eternos. O que é fiel no menos, também é fiel no mais. O que é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, vós não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem haverá que confie de vós as verdadeiras? E se vós não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque há de ter aborrecimento a um e amor a outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas. Denúncia contra os fariseus, divórcio. Ora, os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E Jesus lhes disse: Vós outros sois os que vos dais por justificados diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque é elevado aos olhos dos homens é abominação. O que é elevado aos olhos do homem é abominação diante de Deus. A lei dos profetas duraram até a vinda de João. Desde este tempo é reino de Deus anunciado, e a cada um faz força por entrar nele. É, porém, mais difícil passar o céu e a terra do que perder-se um tio da lei. Todo o que larga sua mulher e casa com outra comete adultério, e o que casa com a que foi repudiada do seu marido comete adultério. O mau rico e o pobre Lázaro. Havia um homem muito rico que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-lhes das migalhas que caíam na mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão.
E morreu também o rico, que foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levando os seus olhos, viu longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro para que molhe a água com a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois eu sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e que Lázaro não teve senão males? Por isso está ele agora consolado e tem tormentos. Demais que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem nem os de lá para passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho de que não suceda virem também a eles para este lugar de tormentos. E Abraão lhes disse: Eles lá têm a Moisés e aos profetas, que ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Porém, Abraão lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda quando haja ressuscitar algum dos mortos. Escândalo, perdão, fé e humildade. Capítulo 17. Os tempos chuvosos aqui, o cabelo tá beleza. E disse Jesus aos seus discípulos: É impossível que deixe haver os escândalos, mas ai daquele por que eles vêm. Seria melhor para ele que atasse o pescoço uma pedra de moinho, que fosse precipitado ao mar, do que será causa de escandalizar um desses pequeninos. Estai com cuidado sobre vós. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia te vier buscar, dizendo: Pesa-me, perdoa-lhe. E disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. O Senhor lhes disse: Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moeira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual é, pois, o de vós, que, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar gado, lhe diga, quando ele recolhe do campo: Vai já pôr-te à mesa, e que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia e cinge-te, serve-me enquanto eu como e bebo, e depois disso comerás tu e beberás? E quando o servo tenha feito tudo o que lhe ordenou, porventura fica-lhe o Senhor em obrigação? Creio que não, pois assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: Somos uns servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. 10 leprosos. Sucedeu, pois, que indo Jesus para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos que se puseram de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus, tanto que os ouviu, que disse-lhes: Ide, mostrar-vos aos sacerdotes. E resultou, quando iam no caminho, ficarem limpos. Um deles, quando viu que havia ficado limpo, voltou atrás, engrandecendo a Deus em altas vozes, e veio lançar-se aos pés com o rosto em terra, dando-lhe as graças. A este era samaritano. Vamos voltar aqui para o versículo 11, onde começa a parábola dos 10 leprosos, porque eu dei uma voada na cabeça aqui. Sucedeu, pois, que indo Jesus para Jerusalém, passava pelo meio da Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que se puseram de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus tanto que os ouviu e disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E resultou, quando iam no caminho, ficarem limpos. E um deles, quando viu que havia ficado limpo, voltou atrás, engrandecendo a Deus em altas vozes. E veio lançar-se a seus pés com o rosto em terra, dando-lhe as graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não é assim que todos os 10 foram curados? E onde estão os outros 9?
não se achou quem voltasse e viesse dar glória a Deus, senão só este estrangeiro. E disse para ele: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Vinda do reino de Deus e do Filho do Homem. Tendo-lhe feito os fariseus essa pergunta: quando virá o reino de Deus? Respondendo-lhe Jesus disse: o reino de Deus não virá com mostras algumas exteriores, e nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo acolá, pois eis aqui está o reino de Deus, dentro de vós. Depois disse aos seus discípulos: lá virá tempo em que vós desejareis ver um dia o Filho do Homem, e não vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui está, ei-lo acolá. Não queirais ir nem o sigais, porque assim como o relâmpago que fuzilando na região inferior do céu faz clarão desde uma até a outra parte, e assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas é necessário que ele sofra primeiro muito e que seja rejeitado deste povo. E que o que sucedeu em tempo de Noé, do mesmo modo sucederá também quando vier o Filho do Homem. Eles comiam e bebiam, casavam os homens com as mulheres e as mulheres com os homens, até o dia em que Noé entrou na arca. E então veio o dilúvio e fez perecer a todos. E como sucedeu também em tempo de Ló, estavam eles comendo e bebendo, faziam compras e vendas, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que consumiu a todos. Assim mesmo será o dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquela hora em que estiver no telhado e tiver os seus móveis em casa, não desça a tirá-los, e da mesma sorte quem estiver no campo não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo o que procurar livrar a sua vida, perdê-la-á, e todo o que perder, salvá-la-á. Eu vos declaro que naquela noite de 2 homens que estiverem na mesma cama, um será tomado e deixado o outro. E de 2 mulheres que estiverem moendo juntas, uma será tomada e deixada a outra. De 2 que estiverem no campo, um será tomado e deixado o outro. Replicando-lhes, eles lhe disseram: onde será isso, Senhor? E ele respondeu: onde quer que estiver o corpo, ajuntar-se-ão ali também as águias. O juiz iníquo e a viúva importuna. O juiz iníquo e a viúva inoportuna. Capítulo 18. E propôs-lhes também Jesus essa parábola para mostrar o que importa orar sempre e não cessar de o fazer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Havia também na mesma cidade uma viúva que costumava vir buscá-lo, dizendo: sustenta o meu direito contra o que contende comigo. E ele por muito tempo não lhe quis ferir, mas por último disse lá consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, para que por fim não suceda que, vindo ela muitas vezes, me carregue de afrontas. Então disse o Senhor: ouvi o que diz esse juiz iníquo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que estão chamando a ele de dia e de noite, e sofrerá ele os que o oprimiram? Digo-vos que ele os vingará bem depressa, mas quando vier o Filho do Homem, julgai vós que achará alguma fé na terra? O fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam aos outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior dessa forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são ladrões, uns injustos, uns adúlteros. Como é também este publicano? Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia nos peitos, dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para sua casa e não outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Jesus e as crianças. Algumas pessoas lhe traziam também os seus meninos para ele os tocar,
que, vendo os discípulos, repeliram com as palavras desabridas. Porém, Jesus, chamando a si os meninos, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não lhe o embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus, como um menino, não entrará nele. O jovem rico, então, lhe fez essa pergunta a um homem de qualidade, dizendo: Bom mestre, que devo eu fazer para possuir vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me chamas tu bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu sabes os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás a teu pai e a tua mãe. Disse o homem: Todos estes mandamentos eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que, tendo ouvido Jesus, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ele ouviu isso, se entristeceu, porque era muito rico. E Jesus, vendo que ele ficara triste, disse: Que dificultosa coisa é entrarem no reino de Deus os que têm cabidais. Porque é mais fácil um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E disseram os que os ouviram: Visto isso, quem é que pode salvar-se? Respondeu-lhes Jesus: O que é impossível aos homens é possível a Deus. Recompensa. Então disse Pedro: Eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, os pais, os irmãos, ou a mulher e os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. O novo anúncio da paixão. Depois tomou Jesus à parte os 12 apóstolos e lhes disse: Eis aqui vamos para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas tocante ao Filho do Homem será cumprido, porque ele será entregue aos gentios, e será escarnecido e açoitado e cuspido. Depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, e ele ressurgirá ao terceiro dia. Mas os apóstolos nada disso compreenderam, e era para eles esse discurso um segredo, e não penetravam coisa alguma que se lhes dizia. O cego de Jericó. Sucedeu, porém, que quando Jesus ia chegando a Jericó, estava sentado à borda da estrada um cego pedindo esmola. E ouvindo o tropel de gente que passava, perguntou o que era aquilo. E responderam-lhe que era Jesus Nazareno que passava. No mesmo tempo, se pôs ele a bradar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem de mim piedade. E os que iam adiante repreendiam-no para que se calasse. Porém ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem de mim piedade. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E quando ele chegou, fez-lhe essa pergunta, dizendo: Que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo imediatamente viu, e foi seguindo-o, engrandecendo a Deus. E todo o povo, assim que isso presenciou, deu louvor a Deus. Conversão de Zaqueu. Capítulo 19. E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. Procurava ver a Jesus para saber quem era, e não o podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. Correndo adiante, subiu um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Desceu ele a toda pressa, recebeu-o gostoso. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres a metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado a alguém, pagar-lhe-ei quando duplicado. Sobre o que lhe disse Jesus: Hoje entrou a salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Parábola dos Marcos. Ouvindo eles isto, continuando Jesus a falar, lhe propôs uma parábola por ocasião de estar ele perto
perto de Jerusalém, e porque cuidavam que o reino de Deus se havia de manifestar cedo. Disse, pois, um homem de grande nascimento foi para um país muito distante a tomar posse de um reino para depois voltar. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 marcos de prata e disse-lhe, negociai até eu vir. Mas os do seu país o aborreciam e enviaram nas suas costas deputados que fizessem este protesto. Não queremos que esse seja nosso rei. E com efeito voltou ele com a posse do reino tomada. Mandou chamar aqueles servos a quem dera o seu dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha negociado. Veio, pois, o primeiro dizendo, Senhor, o teu marco adquiriu 10. E o Senhor lhe respondeu, está bem, servo bom, porque foste fiel, pouco serás governador de 10 cidades. Porque foste fiel no pouco, será governador de 10 cidades. Veio depois o segundo dizendo, Senhor, o teu marco rendeu 5. E o Senhor lhe respondeu, se tu também, Senhor, aqui tens o teu marco, que eu guardei embrulhado num lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rígido, que tiras de onde não puseste, que recolhes o que não semeaste. Disse-lhes o Senhor, servo mau, pela tua mesma boca te condeno eu. Tu sabias que eu era um homem rígido, que tiro de onde não pus e que recolho o que não semeei. Logo porque não meteste tu meu dinheiro a banco, para que quando viesse, o recebesse eu então com seus lucros? E disse aos que estavam presentes, tirai-lhe o marco de prata e dai-o aos que têm 10. E eles lhes responderam, Senhor, este já tem 10. Pois eu vos digo que a todo aquele que tiver se lhe dará e terá mais, mas ao que não tem se lhe tirará ainda isso mesmo que tem. Quanto, porém, aqueles meus inimigos que não quiseram que fosse seu rei, trazei-mos aqui e tirai-lhes a vida em minha presença. E dito isto, ia Jesus adiante de todos, subindo para Jerusalém. Aqui dando um lugar de 5 últimos dias de Jesus em Jerusalém, entrada messiânica em Jerusalém. E aconteceu quando chegou perto de Betfagé, de Betânia, no monte que se chama das Oliveiras, que enviou 2 discípulos seus, dizendo, ide a essa aldeia que está à fronteira. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que soltai vós? Dir-lhe-eis assim, porque o Senhor deseja servir-se dele. Partiram, pois, os que tinham sido enviados, e acharam lá o jumentinho, como o Senhor lhes dissera. E quando eles estavam desprendendo tal jumentinho, lhes disseram seus donos, por que soltais vós esse jumentinho? E eles responderam, porque o Senhor tem necessidade dele. Trouxeram-nos, pois, a Jesus, e lançando sobre o jumentinho seus vestidos, fizeram-no montar em cima. E por onde quer que ele passava, estendiam seus vestidos no caminho. Mas quando já ia chegando a descida do Monte das Oliveiras, todos os seus discípulos, transportados de gosto, começaram de chusma a louvar a Deus, em altas vozes, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então alguns dos fariseus, que se achavam entre o povo, disseram-lhe, Mestre, repreende os teus discípulos, aos quais ele respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, clamarão as mesmas pedras. Jesus chora sobre Jerusalém. E quando chegou perto, ao ver a cidade, chorou Jesus sobre ela, dizendo, se ao menos neste dia, que agora te foi dado, conhecesses ainda tu o que te pode trazer a paz, mas por ora tudo isso será encoberto aos teus olhos, porque virá um tempo funesto para ti, no qual os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te porão em aperto de todas as partes, e te derrubarão por terra a ti, aos teus filhos que estavam dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porquanto não conheceste o tempo da sua visitação.
expulsão dos vendilhões no templo. Havendo entrado no templo, começou a lançar fora todos os que vendiam e compravam nele, dizendo-lhes: está escrito que a minha casa é casa de oração, e vós tendes feito dela um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo, mas os príncipes dos sacerdotes e os principais do povo andavam vendo como haviam de perder, mas como não achavam meio de fazerem mal, porque todo o povo estava suspenso quando o ouviam. Autoridade do Messias. Capítulo 20. Aconteceu um daqueles dias que, estando Jesus no templo e ensinando ao povo, anunciando o evangelho, se juntaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhes nesses termos: dize-nos, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem é que te deu esse poder? E respondendo Jesus, lhe disse: também eu vos farei uma pergunta, e respondei-me: o batismo de João era do céu ou era dos homens? Mas eles discorriam dentro de si, dizendo: se dissermos que era do céu, dirá: por que razão logo não creste nele? E se dissermos que era dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque eles têm por certo que João era um profeta. Responderam, pois, que não sabiam de onde era. E disse-lhes então Jesus: pois nem eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Parábola dos vinhateiros homicidas. E começou a dizer ao povo essa parábola: um homem plantou uma vinha e arrendou-as a uns fazendeiros, e ele esteve ausente por muito tempo. Em uma ocasião, enviou um dos seus servos aos fazendeiros para que lhe dessem do fruto da vinha. Eles, depois de o ferirem, recambiaram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar outro servo, mas eles, ferindo-o também a este, carregando-o de afrontas, despediram vazio. Tornou a enviar ainda um terceiro, e eles, ferindo também a este, o deitaram fora. Disse então o senhor da vinha: que hei de fazer? Mandarei meu filho amado. Sem dúvida que, quando o virem, lhe guardarão respeito. Quando os fazendeiros o viram, discorreram entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para fazer a nossa herança. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Quem lhes fará, pois, o senhor da vinha? Virá e o acabará de todo com aqueles fazendeiros, e dará a vinha a outros. O que vindo eles lhes disseram: Deus tal não permita. E ele, olhando para eles, disse: pois que quer dizer isso que está escrito: a pedra que desprezaram os edificadores, esta veio a ser a principal do ângulo? Todo o que cair sobre aquela pedra ficará quebrantado, e sobre quem ela cair será feita em migalhas. O tributo a César. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas lhes desejavam lançar as mãos naquela hora, mas temeram ao povo, e isso porque entenderam que contra eles haviam proposto essa parábola. Com o olho, pois nele mandaram espias que se disfarçassem em homens de bem, para o apanharem no que dizia, a fim de o entregarem à jurisdição e o poder do governador. Estes, pois, lhe fizeram uma pergunta, dizendo: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e que não fazes acepção de pessoas, mas que ensinas o caminho de Deus em verdade. É-nos permitido dar tributo a César ou não? E entendendo Jesus a astúcia deles, lhes disse: por que me tentais? Mostrai-me cá um dinheiro. De quem é a imagem e a inscrição que tem? Respondendo eles, lhes disseram: de César. Então lhes disse o Senhor: pagai logo a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam repreender as suas palavras diante do povo. Antes, admirados da sua resposta, se calaram. Ressurreição dos mortos. Chegaram depois alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, e lhe fizeram essa pergunta, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito: se morrer o irmão de algum, tendo mulher, e este não deixar filhos, que se case com ela o irmão do tal, e dê sucessão ao seu irmão. Havia, pois, 7 irmãos, o primeiro dos quais casou e morreu sem filhos. Casou também o segundo com a viúva e morreu sem filho. Casou depois ela com o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, os quais também morreram sem deixar sucessão. Morreu, enfim, também a mulher de todos eles. Quando for, pois, a ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois o que foi de todos os 7. E Jesus lhe disse:
Os filhos destes séculos casam homens com mulheres, e mulheres com homens. Mas os que forem julgados dignos daquele século e da ressurreição dos mortos, nem os homens desposaram mulheres, e nem as mulheres os homens, porque não poderão jamais morrer, porquanto não são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, visto serem filhos da ressurreição. E que os mortos hajam de ressuscitar, o mostrou também Moisés ao pé da sarça, quando chamou o Senhor, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é o de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. E respondendo alguns dos escribas, lhes disseram: Mestre, disseste bem. E dali em diante, não se atreveram mais a lhe fazer pergunta alguma. Cristo, filho e senhor de Davi. Mas Jesus lhes disse: Como dizem que Cristo é o filho de Davi? Porque Davi, mesmo no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha mão à direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Logo Davi chama Senhor, porque é ele seu filho? Cautela contra os escribas. Estando-o, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares e gostai de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentados nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. O óbolo da viúva. Capítulo 21. Estando Jesus olhando, viu os ricos que lançavam as suas oferendas no gasofilácio, e viu também uma pobrezinha viúva que lançava suas pequenas moedas, e disse: Na verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais que todos os outros, porque todos esses fizeram a Deus ofertas daquilo que tinham em abundância, mas ela deu da sua mesma indigência tudo o que lhe restava para o seu sustento. A ruína do templo de Jerusalém. Dizendo-lhe alguns a respeito do templo que estava ornando das belas pedras e de magníficos donativos, Jesus lhes respondeu: No tocante a essas coisas que vedes, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Então lhe fizeram essa pergunta, dizendo: Mestre, quando será isso e que sinal haverá quando assim começar a cumprir-se? Respondeu-lhe Jesus: Vede, não sejais enganados, porque muitos hão de vir debaixo do meu nome, dizendo: Eu sou, e este tempo está próximo, mas guardai-vos de ir após eles. E quando ouvirdes falar de guerras, de tumultos, não vos assusteis. Essas coisas sim devem suceder primeiro, mas não será logo o fim. Então lhes dizia: Levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, e epidemias, fomes aparecerão, coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Mas antes de tudo isso, lançar-vos-ão eles as mãos e perseguir-vos-ão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levantando-vos à presença dos reis e dos governadores por causa do meu nome. Isso vos será ocasião de dardes testemunho. Gravai, pois, nos vossos corações o não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei uma boca e uma sabedoria, a qual não poderão resistir, nem contradizer todos os vossos inimigos. Sereis entregues por vossos pais, irmãos e parentes, e amigos, e farão morrer alguns de vós outros. Sereis aborrecidos de todos, por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá de um cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuireis as vossas almas. Quando virdes, pois que Jerusalém é sitiada de um exército, então sabei que está próxima a sua desolação. O que nesse tempo se acharem em Judeia, fujam para os montes, e os que dentro da cidade, retirem-se, e os que nos campos não entrem nela. Porque nestes dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das que estiverem prenhes e das que então criarem naqueles dias. Porque haverá grande aperto sobre a terra, e irá contra este povo. Cairão ao fio da espada, e serão levados cativos a todas as nações, e Jerusalém será pisada dos gentios, até se completarem o tempo das nações. O fim do mundo. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, consternações de grandes gentes pela confusão em que se porá o bramido do mar e das ondas,
mirrando-se os homens de susto e na expectação do que virá sobre o mundo, porque as virtudes do céu se abalarão. E então verão o Filho do Homem que virá sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando começarem, pois, a cumprir-se essas coisas, olhai e levantai vossas cabeças, porque está perto a vossa redenção. Propôs-lhes depois que se mire. Olhai para a figueira e para as mais árvores. Quando elas começam já a produzir de si fruto, conheceis vós que está perto o estio. Assim também, quando vós virdes que vão sucedendo essas coisas, sabes que está perto o reino de Deus. Em verdade vos afirmo que essa geração não passará enquanto não se cumprirem todas essas coisas. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Exortação à vigilância. Velai, pois, sobre vós, para que não suceda que os vossos corações se façam pesados com as demasias do comer e do beber, e com os cuidados dessa vida, para que aquele dia vos não apanhe de repente. Não, para que aquele dia vos não apanhe de repente. Porque ele, assim como um laço, prenderá todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, a fim de que vós façais dignos de evitar a todos esses males que têm de suceder, e de vos apresentardes com confiança diante do Filho do Homem. Ora, Jesus de dia ensinava no templo, e de noite saía a ficar no monte, que se chama das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele de madrugada para ouvir no templo. Paixão e ressurreição de Jesus. Conspiração dos sacerdotes e escribas, capítulo 22. Estava, pois, a chegada a festa dos pães, que se chama Páscoa, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam buscando modo de tirarem a vida de Jesus. Porém, temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenomes Iscariotes, um dos 12, e foi e tratou com os príncipes dos sacerdotes e com os magistrados de como lhe o entregaria. E eles folgaram com isso e ajustaram de lhe darem dinheiro. Judas deu também a sua palavra, para o que buscava ocasião oportuna de lhe o entregar sem tumulto. A última ceia. Entretanto, chegou o dia dos pães asmos, no qual era necessário imolar-se a Páscoa. Enviou, pois, a Jesus a Pedro e a João, dizendo: Ide aparelhar-nos a Páscoa para comermos. E eles lhe perguntaram: Onde queres tu que nós te aparelhemos? E respondeu-lhe Jesus: Tanto que vós entrardes na cidade, sair-vos-á ao encontro um certo homem, que levará uma bilha de água, e de seguindo-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te manda dizer onde está o aposento que tu me dás, para eu nele comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala, toda ornada, e ali fazei os preparos. Indo eles, pois, acharam tudo como o Senhor lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Instituição da Eucaristia. Chegada que foi a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele 12 apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da minha paixão, porque vos declaro que não tornarei mais a comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. Depois de tomar o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e distribuí-o entre vós, porque vos declaro que não tornarei a beber do fruto da vida, enquanto não chegar o reino de Deus. Também depois de tomar o pão, deu graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo, que se dá por vós. Fazei isso em memória de mim. Tomou também, da mesma sorte, o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento em meu sangue, que será derramado por vós. Entretanto, eis aí a mão de quem há de me entregar, que está à mesa comigo. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está decretado, mas ai daquele homem, por quem ele será entregue. Começaram eles, então, a perguntar entre si qual deles seria o que tal houvesse de fazer. Questão sobre a precedência. Excitou-se também entre eles a questão sobre qual deles se devia reputar o maior. Porém, Jesus lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Não há de ser, porém, assim entre vós outros, mas o que entre vós é maior, faça-se como o mais pequeno, e o que governa seja como o que serve. Porque qual é o maior, o que está sentado à mesa ou o que serve?
Não é maior o que está sentado à mesa? Pois eu no meio de vós outros, assim como os que servem. Mas vós outros sois o que haveis permanecido comigo nas minhas tentações. Por isso eu preparo o reino para vós outros, como meu Pai tem preparado para mim, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre os tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Predis a negação de Pedro. Disse mais o Senhor: Simão, eis aí vos pediu Satanás com instância para joeirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não falte. E tu, enfim, depois de convertido, conforta os teus irmãos. Respondendo-lhe Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como a morrer. Mas Jesus disse: Declaro-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, sem que tu por 3 vezes não hajas negado que me conheces. Depois perguntou-lhes: Quando eu vos mandei caminhar sem bolsa, sem alfajor, sem sapatos, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: Nada. Prosseguiu logo Jesus: Pois agora quem tem bolsa, tome-a, e também alforje. E o que não tem, venda a sua túnica e compre espada. Porque eu vos digo que é necessário que se veja cumprido em mim ainda isso que está escrito. E foi reputado por um dos iníquos, porque as coisas que dizem a respeito de mim vão já ter o seu cumprimento. Mas eles responderam: Senhor, eis aqui estão 2 espadas. E Jesus lhes disse: Basta. No Horto das Oliveiras, tendo saído, foi dali, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Seus discípulos seguiram também, e quando chegou àquele lugar, lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Jesus arrancou deles obra de um tiro de pedra. Posto de joelhos, orava, dizendo: Pai, se é do seu agrado, transfere a mim este cálice. Não se faça contudo a minha vontade, senão a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Posto em agonia, orava Jesus com maior instância. Veio-lhe um suor como de gotas de sangue que corria sobre a terra. Depois, tendo se levantado da oração e vindo ter com seus discípulos, achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Que vós dormis? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Prisão do Messias. Estando ele ainda falando, eis que chega um tropel de gente. E um dos 12, que se chamava Judas, vinha à testa deles, ao qual chegou a Jesus para o beijar. Jesus lhe disse: Judas, então entregas tu o filho do homem, dando-lhe um ósculo? E então os que estavam com Jesus, vendo no que isso viria a parar, disseram para ele: Senhor, firamo-los a espada. E um deles deu um golpe num servo do sumo pontífice e cortou-lhe a orelha direita. Mas respondendo, Jesus disse: Deixai-os, basta. Tendo-lhe tocado a orelha, o sarou. E voltando-se Jesus para os príncipes dos sacerdotes e para os magistrados do templo e para os anciãos que vinham contra eles, disse: Viestes armados de espada e de varapaus contra um ladrão? Havendo eu estado cada dia convosco no templo, nunca estendestes as mãos contra mim, porém essa é a vossa hora e o poder das trevas. Negação de Pedro. Prendendo logo a Jesus, o levaram à casa do sumo pontífice. E Pedro ia seguindo de longe. Tendo-se acendido fogo no meio do pátio, e sentando-se todos em roda, estava Pedro no meio deles. Então uma escrava, que viu-o sentado ao lume, depois de encarar bem, nele disse: Este também era da companhia daquele homem. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E daí pouco, vendo o outro, disse-lhe: Tu também é dos tais. Ao que Pedro respondeu: Homem, não o sou. E tendo-se passado o intervalo, quase de 1 hora, afirmava o outro mesmo, dizendo: Certamente que este também estava com ele, pois que também é galileu. E o Pedro lhe respondeu: Homem, eu não sei o que é que tu dizes. No mesmo ponto, quando ele ainda falava, cantou o galo. E voltando-se o Senhor, pôs os olhos em Pedro. Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E tendo saído para fora, chorou Pedro amargamente. O Messias diante de Sanedrim. Depois que foi o dia, se juntaram os anciãos do povo e os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e o levaram ao seu conselho, dizendo ali: Se tu és o Cristo, dizê-no-lo. E respondeu-lhe Jesus: Se vou-lo disser, não me haveis de dar crédito.
E também, se vos fizer qualquer pergunta, não me haveis de responder e nem deixar ir. Mas depois disso, estará sentado o Filho do Homem à mão direita do poder de Deus. E então vos disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E respondeu ele: vós o dizeis que eu sou. E eles prosseguiram: que mais testemunho nos é necessário, quando nós mesmos ouvimos da sua boca? Jesus perante Pilatos, capítulo 23. Levantando-se toda a multidão daquele conselho, levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: a este temos achado pervento da nossa nação, e vedado dar o tributo a César, dizendo que ele é o Cristo Rei. Pilatos lhe perguntou, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu o dizes. Então disse Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: eu não acho que esse homem cometeu crime algum. Mas eles porfiam cada vez mais, dizendo: ele subleva o povo com a doutrina que prega por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Pilatos, ouvindo falar de Galiléia, perguntou se era galileu aquele homem. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu ao mesmo Herodes, no qual naqueles dias pessoalmente se achava também em Jerusalém. Jesus diante de Herodes. Herodes, tendo visto a Jesus, folgou muito, porque de longo tempo tinha o desejo de o ver, por ter ouvido dizer dele muitas coisas, e esperava vê-lo fazer um milagre. Fez-lhe, pois, muitas perguntas, mas ele a nenhuma deu resposta. E os príncipes dos sacerdotes e os escribas estavam ali presentes, acusando-o com grande instância. Herodes, porém, com os do seu exército, desprezou-o e fez escárnio dele. Tendo mandado vestir uma vestidura branca, tornou-o a enviar Pilatos. E naquele dia ficaram amigos Herodes e Pilatos, porque estavam antes ao inimigo um do outro. Preferência dada a Barrabás. Pilatos, pois tendo chamado os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo, lhes disse: vós apresentáste-me esse homem como perturbador do povo, e vede, fazendo-lhe eu perguntas diante de vós outros, não achei neste homem culpa alguma daquelas que o acusais. Nem Herodes tampouco, pois que vos remeti a ele, e eis que nada se lhe tem provado que mereça morte. Soltá-lo-ei logo depois de o castigar. Ora, Pilatos estava precisado soltar-lhes pela festa de um criminoso. Por isso todo o povo gritou a uma voz, dizendo: faze morrer este e solta Barrabás, o qual havia sido preso por causa de uma sedição feita na cidade e por causa de um homicídio. Pilatos, que desejava livrar a Jesus, falou de novo aos judeus. Mas eles tornaram a gritar, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E a terceira vez lhes disse Pilatos: pois que mal fez ele? Eu não acho nele causa alguma de morte. Irei logo castigá-lo e depois soltá-lo-ei. Mas eles instavam, pedindo grandes vozes, que fosse crucificado, e cresciam mais as suas vozes. Enfim, ordenou Pilatos que se executasse o que eles pediam. No mesmo tempo, soltou-lhes aquele que havia sido preso por causa de um homicídio e da sedição, que era quem eles pediam, e permitiu-lhes que fizessem de Jesus o que quisessem. Havia sacra, e indo-o já levando, pegaram num certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha de uma granja, e puseram cruz sobre ele, para que a levasse após de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres, que batendo nos peitos choravam e lamentavam. Mas Jesus, voltando-se para elas, lhes disse: filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorais sobre vós mesmas e sobre vossos filhos, porque sabeis que virá o tempo em que se dirá: ditosas as que são estéreis e ditosos os ventres que não gerarem, ditosos os peitos que não deram de mamar. E então começarão os homens a dizer aos montes: cai sobre nós, e a outeiros, cobri-nos, porque se isso se faz lenho verde, que se fará no seco? Porque se isso se faz no lenho verde, que se fará no seco? E eram também levados com Jesus outros dois, que eram malfeitores, para se lhes dar a morte. A crucificação. Depois chegaram ao lugar que se chama Calvário. Ali crucificaram a ele e aos ladrões, um à direita do outro, e um à direita e o outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Dividido, porém, os seus vestidos, sortearam-nos.
Entretanto, estava o povo olhando para ele, e os príncipes dos sacerdotes com o povo escarneciam, dizendo: quem salvou aos outros, que salve a si, se esse é o Cristo escolhido de Deus. E da mesma sorte escarneciam os soldados, chegando-se a ele, oferecendo-lhe de beber vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E estava também sobre ele um título, escrito em letras gregas, latinas e hebraicas, o qual dizia: este é o rei dos judeus. 2 ladrões. E um daqueles ladrões que estavam dependurados blasfemava contra ele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós outros. Mas o outro, respondendo, o repreendia, dizendo: nem ainda tu temes a Deus, estando no mesmo suplício. E nós outros o estamos, na verdade, justamente porque recebemos o castigo que merecem nossas obras. Mas este nenhum mal fez. E dizia a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhes respondeu: em verdade eu te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Era então quase a hora sexta. E toda a terra ficou coberta de trevas até a hora nona. Escureceu-se também o sol, rasgou-se pelo meio o véu do templo, e a Jesus, dando um grande brado, disse: Pai, nas tuas mãos eu encomendo o meu espírito. E dizendo essas palavras, expirou. Triunfo da verdade. O centurião, porém, que tinha visto o que sucedera, deu glória a Deus, dizendo: na verdade que este homem era justo. E todo o povo que assistia a esse espetáculo e via que se passava, retirava-se batendo nos peitos. Todos os que eram do conhecimento de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia estavam na mesma sorte, vendo essas coisas de lá. Enterramento do Messias. E eis que um varão por nome José, que era do Sanedrim, varão bom e justo, que não tinha consentido com a determinação dos outros e nem com o que eles tinham obrado, de Aritiméia, cidade de Judeia, o qual também esperava o reino de Deus. Este homem, pois, foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Depois que o desceu, amortoalhou num lençol, depositou-o num sepulcro aberto em rocha, onde ainda ninguém tinha sido posto. Era então o dia da preparação e já raiava o sábado. Ora, as mulheres que tinham vindo de Galiléia com Jesus, indo atrás de José, observaram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora nele depositado. E voltando, prepararam aromas e bálsamos. E quando ao dia de sábado estiveram sem fazer coisa alguma, segundo a lei. Forte, né? A Bíblia é forte. Ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana vieram muito cedo ao sepulcro, trazendo os aromas que haviam preparado. E acharam que a pedra que estava revolvida do sepulcro. Entrando depois dentro, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando por isso consternadas, eis que apareceram junto delas 2 homens vestidos de brilhantes roupas. E como estivessem medrosas, e com os olhos no chão, disseram para elas: pois que buscai entre os mortos ao que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos declarou quando ainda estava na Galileia, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, e que seja crucificado e que ressuscite ao terceiro dia. Então lembraram elas das suas palavras, e tendo voltado do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais. E as que referiram aos apóstolos essas coisas eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as demais que estavam com elas. Mas os que as mulheres lhes diziam, pareceu-lhes como um desvario, e não lhes deram crédito.
Ainda levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. E retirou, admirando consigo mesmo o que sucedera. A aparição aos discípulos de Emaús. E eis que no mesmo dia caminhavam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que estavam em distância de Jerusalém 60 estádios. E eles iam falando um com o outro em tudo o que se tinha passado. Sucedeu que quando eles iam conversando, conferindo entre si, chegou-se também o mesmo Jesus e ia com eles, mas os olhos dos dois que estavam como fechados para o não reconhecerem. E eles lhes disse: que é isso que vós ide praticando e conferindo um com o outro, e por que estáis tristes? E respondendo um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu só és forasteiro em Jerusalém, e não sabes que ali tem passado esses dias? E ele lhes disse: que? Responderam os dois: sobre Jesus Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e de palavras diante de Deus e de todo o povo, que de maneira aos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram de ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que resgatasse a Israel. E agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, depois que sucederam essas coisas, é verdade também que certas mulheres das que convosco estavam nos espantaram, as quais na alvorada foram ao sepulcro, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que elas também tinham tido uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. E alguns dos nossos foram ao sepulcro, e acharam que era assim como tinha dito as mulheres, mas a ele não o acharam. E então lhes disse Jesus: ó estultos e tardos de coração, para crer tudo o que anunciaram os profetas, porventura não importava que o Cristo sofresse essas coisas e que assim entrasse na sua glória? Começando por Moisés e discorrendo por todos os outros profetas, lhe explicava o que deles tinha dito em todas as escrituras. E quando eles estavam perto da aldeia para onde caminhavam, fingiu então Jesus que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram dizendo: fique em nossa companhia, porque já é tarde, e está o dia na sua declinação. Ele entrou com os dois, mas o caso que foi que, estando sentado com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e tendo-lhe partido, lhe dava. No mesmo tempo, se lhes abriram os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes diante dos olhos. E então disseram um para o outro: não é verdade que nós sentíamos abrasar-se no coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém, e acharam juntos os 11, os que com eles estavam, que diziam: na verdade que o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, os dois, encontraram também os que lhe haviam acontecido no caminho, e como conheceram a Jesus ao partir do pão. Jesus aparece aos apóstolos. Estando ainda falando nisso, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco, sou eu, não temais. Mas eles, achando-se perturbados e espantados, cuidavam que viam algum espírito. E Jesus lhes disse: por que estáis vós turbados? E que pensamentos são esses que vos sobem aos corações? Olhai para as minhas mãos e pés, porque sou eu mesmo. Apalpai e vede que um espírito não tem carne nem ossos como vós. Vedes que eu tenho. E em dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas não crendo eles ainda, estando com admiração, transportados de gosto, lhes disse: tendes aqui alguma coisa que se coma? E eles lhe puseram diante de uma posta de peixe assado e um favo de mel. Tendo comido Jesus à vista deles, e tomando os sobejos, nos deu. A ascensão do Senhor. Depois disse-lhes: isto que vós estáis vendo é o que queriam dizer as palavras que eu vos dizia quando ainda estavam convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que me estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para o alcançarem o sentido das Escrituras. E disse-lhes: assim é que está escrito, e assim é que importava que Cristo padecesse, que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, vós sois as testemunhas dessas coisas. Eu vou mandar sobre vós o dom que vos será prometido, que está prometido por meu Pai. Entretanto, ficai vós de assento na cidade, até que sejais revestidos de virtude lá do alto. Depois, levou-os fora até Betânia,
E levando as suas mãos, os abençoou. Levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, se ausentou deles e era elevado ao céu. E eles, depois de o adorarem, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e estavam continuamente no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Encerramos o Evangelho de Lucas. Próxima leitura nossa, então, será o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Estamos quase no fim da nossa Bíblia. Agora faltam exatas 100 páginas. Mais uma semana e a gente termina a Bíblia, tá, galera? E é isso. Você gostou da leitura? Vou fazer que nem todo mundo. Curte, compartilha, faz o que você quiser, mas que a mensagem tenha chegado até você. Um belo dia. Um beijo.